Imagine descobrir um evangelho que ficou escondido por quase 2000 anos. Um texto que, se tivesse sido aceito pela Igreja, poderia ter transformado completamente a maneira como entendemos Jesus, o cristianismo e até mesmo a espiritualidade. Esse evangelho existe, e ele tem um nome, o Evangelho de Tomé. Mas por que você provavelmente nunca ouviu falar dele? Nossa história começa em 1945, no deserto egípcio de Nag Hammadi, um local árido isolado, e até então sem grande relevância arqueológica. Foi lá que um camponês chamado Muhammad al-Saman e seus irmãos, em busca de fertilizante para suas plantações, encontraram um antigo jarro de barro enterrado nas encostas de uma caverna. Ao quebrarem o jarro, esperavam encontrar ouro, mas dentro havia apenas uma coleção de papéis em papiro, encadernados em couro. Desapontados, quase queimaram os manuscritos, sem saber que estavam diante de um dos achados mais importantes da história religiosa do século XX. Aqueles manuscritos eram cópias de textos gnósticos escritos em copta, datados do século III ou IV. E entre eles estava um evangelho completamente diferente de tudo que os evangelhos tradicionais contam. O Evangelho de Tomé. Diferente dos 4 evangelhos aceitos pela Igreja, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não apresenta uma biografia de Jesus. Não há relatos de seu nascimento, de milagres espetaculares, nem de sua crucificação e ressurreição. Não há nenhuma menção ao seu sofrimento na cruz, nenhuma referência ao pecado original, e absolutamente nenhuma palavra sobre a construção de igrejas, templos ou instituições religiosas. Ao invés disso, o texto é uma compilação de 114 ensinamentos curtos, atribuídos a Jesus, chamados de logions. Eles não seguem uma ordem cronológica, nem contam uma história contínua. São, essencialmente, ditos espirituais, mensagens enigmáticas, simbólicas, profundas, que exigem reflexão. E, curiosamente, esses ensinamentos não são dirigidos à multidão, como vemos nos evangelhos tradicionais, mas sim a um grupo íntimo de discípulos, e principalmente a um deles, Tomé. Quem era Tomé? A tradição cristã o retrata como o incrédulo, aquele que não acreditou na ressurreição até ver as chagas de Jesus com os próprios olhos. Mas nesse evangelho, Tomé não é o duvidoso. Ele é o confidente, o discípulo que entendeu a verdadeira mensagem, o único a quem Jesus teria confiado segredos que os outros não poderiam suportar. Essa versão alternativa de Tomé desafia tudo o que nos foi ensinado. E é justamente por isso que o Evangelho de Tomé foi rejeitado, suprimido e eventualmente esquecido. Durante os primeiros séculos da era cristã, muitos evangelhos circulavam entre os seguidores de Jesus. Havia evangelhos de Filipe, Maria Madalena, Judas, Tiago e outros. Cada comunidade cristã possuía seus próprios textos sagrados, suas visões sobre Jesus e sua mensagem. Só que, com o tempo, a Igreja começou a unificar o que seria considerado doutrina oficial. No Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., o imperador Constantino e os bispos reunidos decidiram quais evangelhos seriam considerados inspirados e quais seriam condenados como heresia. O Evangelho de Tomé ficou de fora, não porque fosse falso, mas porque apresentava uma mensagem poderosa demais para o controle religioso. Ele não oferecia um Cristo mártir, crucificado por nossos pecados, mas um mestre espiritual que apontava para uma verdade escondida dentro do ser humano. Enquanto a Igreja construía catedrais, criava dogmas e consolidava seu poder através da fé em sofrimento e redenção, o Evangelho de Tomé sussurrava uma verdade perigosa: o reino de Deus está dentro de você. Isso significava que ninguém precisava de um sacerdote para encontrar a salvação, que nenhuma cruz era necessária para o perdão e que nenhuma instituição poderia monopolizar a verdade. Essa ameaça era clara e, por isso, o texto desapareceu por séculos, provavelmente escondido por monges gnósticos que, prevendo a perseguição, selaram esses manuscritos em jarros de barro e os enterraram nas areias do tempo. Agora, imagine o impacto dessa redescoberta em 1945. Em plena modernidade, às portas do mundo científico e pós-guerra, surge um evangelho que quebra os pilares do cristianismo tradicional.
Muitos estudiosos tentaram desqualificá-lo. Diziam que era heresia, que era tarde demais para considerar sua validade. Mas os fatos eram claros. O texto era antigo, autêntico e impactante. Hoje, o Evangelho de Tomé é estudado por teólogos, místicos, historiadores e buscadores do mundo inteiro. Para muitos, ele não representa uma ameaça, mas uma ponte entre o cristianismo primitivo e uma espiritualidade mais interna, livre e consciente. E este é apenas o começo. Porque, ao mergulharmos nos logions desse evangelho esquecido, descobrimos não apenas ensinamentos, mas chaves de despertar. Mensagens que apontam não para um Deus no céu, mas para uma luz silenciosa dentro do coração humano. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar sua visão sobre Jesus, sobre a fé e sobre você mesmo. Se há uma frase que resume toda a essência do Evangelho de Tomé, ela é esta: o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Logion 3. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma revolução, porque no centro dessa afirmação está algo que desafia 2 milênios de tradição religiosa. Deus não está em um templo. O reino de Deus não é um lugar no céu para onde se vai depois da morte. Ele está aqui, agora, em você. Durante séculos, fomos ensinados a olhar para fora, para a autoridade da igreja, para a salvação através de um mediador, para o paraíso como uma promessa futura. Mas o Evangelho de Tomé vira tudo isso de cabeça para baixo. Jesus, nesse texto, não é apresentado como o Salvador que exige adoração, mas como um mestre espiritual que aponta o caminho para dentro. Em outro logion, Jesus diz: se trouxeres à luz o que há em ti te salvará. Se não o fizeres, o que há em ti te destruirá. Logion 70. Essas palavras soam mais como ensinamentos de um sábio oriental do que do Cristo das igrejas. E não é coincidência. Essa visão remete a antigas tradições gnósticas, mas também ecoa filosofias como o taoísmo, o budismo e até mesmo os ensinamentos órficos e pitagóricos. Todas elas apontam para a mesma verdade. O autoconhecimento é o portal para o divino. Diferente da doutrina tradicional que coloca a salvação fora de nós, num evento cósmico, num julgamento final, o Evangelho de Tomé ensina que tudo já está em nós. Basta despertar. O que torna esse Evangelho tão poderoso é que ele não convida à crença, mas à experiência direta. Jesus não pede fé cega. Ele convida à busca interior. Aquele que busca, encontre. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao se perturbar, se maravilhará e reinará sobre o todo. Logion 2. Veja que curioso. Jesus diz que a pessoa, ao encontrar, ficará perturbada, porque descobrir quem realmente somos é, antes de tudo, um choque. É o colapso das ilusões, das identidades falsas, das crenças herdadas. É o fim do eu que achávamos ser, e é o nascimento de uma consciência mais profunda, algo que não pode ser ensinado, apenas vivido. Em outro logion, Jesus declara: eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim, e o todo retornará a mim. Parta um pedaço de madeira. Lá estou eu. Levante uma pedra. Lá me encontrarás. Logion 77. Essa visão cósmica do Cristo é arrebatadora. Aqui ele não é o filho de um Deus externo separado da criação. Ele é a luz que permeia tudo. E mais do que isso, essa luz está em todos nós. O que Jesus quer nos mostrar neste Evangelho é que não somos apenas criaturas, somos centelhas do divino. E essa centelha só brilha quando deixamos de nos identificar com o ego, com o medo, com o condicionamento. É preciso quebrar as cascas, silenciar as vozes externas e ouvir a presença que sempre esteve ali. E Jesus é ainda mais direto num dos logions mais profundos. Se vossos líderes disserem: vejam, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem: está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Logion 3. Isso é quase uma provocação. Ele está dizendo: se você seguir o que os outros dizem sem olhar para dentro, até as aves e os peixes estarão mais perto da verdade do que você. O reino de Deus não virá com trombetas.
com sinais no céu ou com uma nova igreja. Ele já está aqui, mas só quem olha para dentro consegue vê-lo. E quando você vê, tudo muda, porque o mundo externo deixa de ser um palco de sofrimento e se torna um espelho. Você percebe que cada experiência, cada pessoa, cada momento é parte do todo. Agora você talvez esteja se perguntando, se essa mensagem é tão poderosa, tão libertadora, por que ela foi suprimida? A resposta é simples. Uma espiritualidade interna, livre e autêntica, não pode ser controlada. Ela não pode ser transformada em dogma. Não serve para construir impérios, nem arrecadar dízimos, nem consolidar hierarquias. O Evangelho de Tomé era perigoso para a estrutura religiosa porque ele eliminava o intermediário. Você não precisava de padre, de bispo, nem de igreja. Só precisava de silêncio e coragem de olhar para dentro. No fundo, o Evangelho de Tomé não está dizendo algo novo. Está apenas nos lembrando do que já sabíamos, mas esquecemos. Você não está separado de Deus. Você é parte dele. E o reino que você tanto busca nunca esteve longe. Ele sempre esteve onde você menos procurou, dentro de você. A cruz é, talvez, o símbolo mais conhecido do cristianismo. Ela está nas igrejas, nos pescoços dos fiéis, nas paredes das casas. Ela representa o sofrimento, o sacrifício e a redenção. É o ponto culminante da narrativa dos evangelhos canônicos, a crucificação de Jesus como o preço pago pelo pecado da humanidade. Mas, e se eu te dissesse que existe um evangelho em que a cruz não aparece em nenhum momento? Que neste texto, a salvação não vem do sangue, nem da dor, nem do martírio, mas de algo muito mais sutil e profundo, a consciência. Esse é o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Tomé não apresenta qualquer narrativa sobre a paixão de Cristo. Não há traição de Judas, não há julgamento diante de Pilatos, não há coroa de espinhos, nem pregos perfurando mãos. Para muitos estudiosos, isso torna o texto estranho, quase incompleto, mas para quem se aproxima desse evangelho, com olhos mais abertos, ele revela algo ainda mais surpreendente. A cruz não é o centro da mensagem. A morte não é o ponto culminante. A ênfase aqui está em algo completamente diferente. O despertar da alma ainda em vida. No Evangelho de Tomé, Jesus não é um salvador sacrificado, mas um mestre de sabedoria interior. Alguém que fala em parábolas, que provoca seus discípulos a pensar, a mergulhar para dentro, a abandonar ilusões. Não é o cordeiro que tira o pecado do mundo. É a luz que revela o mundo real, o reino invisível que habita em cada ser. Esse Jesus não veio para morrer por nós. Ele veio para nos acordar. Se não há cruz, não há redenção por sofrimento. E sem isso, algo essencial muda, a própria visão da morte. No pensamento gnóstico, no qual o Evangelho de Tomé está fortemente inserido, a morte física não é o fim, nem um castigo. Ela é apenas uma transição. O verdadeiro morrer acontece quando o espírito se esquece de sua origem divina, quando nos identificamos apenas com o corpo, com os desejos, com o mundo material. Por isso, ao invés de nos preocuparmos com o que acontece após a morte, Jesus nos convida, nesse Evangelho, a despertar antes que ela chegue. Feliz aquele que encontrou a vida antes de morrer. Lodion, 58. Essa frase é clara. O objetivo não é morrer para encontrar o céu. O objetivo é viver plenamente, com consciência desperta, aqui e agora. E isso só acontece quando a alma se liberta das ilusões e reconhece a luz que ela é. É possível interpretar que, para os autores gnósticos, a cruz não era um evento literal a ser idolatrado, mas um símbolo interno. Ela representa o ponto onde o espírito e a matéria se cruzam, onde a alma se encontra presa à carne e precisa encontrar seu caminho de retorno à fonte. Mas isso não exige um sacrifício de sangue. Exige conhecimento, recordação e autolibertação. Enquanto os evangelhos oficiais transformaram a cruz em instrumento de salvação, o Evangelho de Tomé a ignora completamente, pois o foco está em quem você é e não no que Jesus sofreu. Agora pense por um instante. Se a salvação não vem da cruz, o que acontece com a teologia baseada na morte de Cristo? Se Jesus não veio para morrer por nossos pecados, mas para nos revelar a verdade sobre nós mesmos,
Toda a estrutura religiosa que exige fé no sacrifício, rituais de perdão e obediência cega, desmorona. Você não precisa mais de um altar, não precisa mais de penitência, não precisa mais da intermediação de nenhum líder religioso. Só precisa acordar. E isso era perigoso demais para ser aceito nos concílios. Por isso esse evangelho foi silenciado, apagado, esquecido. O evangelho de Tomé nos convida a ver Jesus não como um mártir, mas como um espelho, alguém que nos revela quem também podemos ser. Alguém que diz: mas se vos perguntarem, qual é o sinal do vosso Pai que está em vós? Respondei: é o movimento e o repouso. Logion 50. Aqui, o sinal divino não é uma cruz, não é um dogma, não é um templo. É algo sutil, quase imperceptível. É a dança entre o movimento e a quietude. É o fluxo da vida consciente. Essa imagem de Jesus como um instrutor interior se aproxima muito mais de um Buda do que do Cristo crucificado das igrejas. É um Jesus iniciático, um mestre da alma. E nesse papel ele não morre por nós. Ele vive dentro de nós. A ausência da cruz no Evangelho de Tomé não é um descuido. É uma declaração. Ela nos convida a abandonar a idolatria do sofrimento e abraçar a responsabilidade da consciência. Ela retira o foco da dor e nos coloca frente a frente com o nosso poder espiritual. Ela nos ensina que não é preciso morrer para ser salvo, basta acordar. Talvez, no fundo, o maior milagre de Jesus não tenha sido morrer, mas mostrar, com palavras simples e profundas, que você é o templo, você é o reino, e a luz que você busca sempre brilhou dentro de você. Desde os primeiros anos da nossa infância, fomos ensinados que nascemos em pecado, que o ser humano é naturalmente imperfeito, corrompido, manchado por um erro original cometido por Adão e Eva, que precisamos pedir perdão, nos arrepender e buscar redenção. Essa ideia de culpa está profundamente enraizada na mente de bilhões de pessoas. Mas, e se eu te dissesse que existe um evangelho onde essa ideia simplesmente não existe? Um texto atribuído a Jesus, onde não há pecado original, não há condenação e ninguém precisa ser salvo, apenas lembrado. Esse evangelho é o de Tomé, e nele encontramos uma visão completamente diferente do ser humano, não como um pecador, mas como um ser esquecido de sua própria luz. Diferente dos evangelhos canônicos, o evangelho de Tomé não menciona o pecado nem uma única vez. Não há nenhuma fala de Jesus acusando alguém de ser pecador, nenhum mandamento moral rígido, nenhuma ameaça de inferno ou danação eterna. Ao contrário, ele fala de ignorância espiritual, de um esquecimento profundo da nossa essência divina. Se vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, estareis na pobreza, e sois a pobreza. Logion 3. Veja que poderoso. O verdadeiro erro não é o pecado, é o esquecimento. Esquecer quem você é, esquecer de onde veio, esquecer que você é uma centelha do divino. Para o Evangelho de Tomé, o ser humano não nasce caído, ele nasce adormecido. E o propósito da vida não é pagar por pecados, mas acordar da ilusão. Nos evangelhos tradicionais, o arrependimento é o caminho para a salvação. Você erra, se arrepende, e então é perdoado. Mas em Tomé, o conceito de culpa não aparece. Em vez disso, Jesus convida ao autoconhecimento. Quem busca, encontra. Quando encontrar, ficará perturbado, e ao se perturbar, se maravilhará, e então reinará sobre o todo. Logion 2. Perceba, esse é um processo interior, individual. Nada aqui depende de um sacerdote, de um ritual ou de uma confissão pública. É um caminho que começa com a busca, passa pela perturbação existencial, o momento em que as ilusões caem, e termina na maravilha da verdade descoberta. Não se trata de consertar o que está errado, mas de recordar o que sempre foi verdadeiro. Jesus não vê os humanos como pecadores, mas como sementes de luz plantadas no mundo. O reino do Pai é como um homem que lançou uma boa semente em seu campo, mas enquanto dormia, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Logion 57. Essa metáfora nos lembra algo essencial. O bem já está dentro de nós. O trigo foi plantado primeiro. O joio, as ilusões, os medos,
Os falsos eus foi plantado depois. E agora, cabe a cada um discernir o que é luz e o que é sombra dentro de si. Essa é uma revolução espiritual, porque aqui Jesus não condena, ele ensina a discernir, a limpar o campo da alma, a separar o falso do verdadeiro, o superficial do essencial. Se o pecado é ausência de consciência, então o inferno é viver sem saber quem você é. E é exatamente isso que o Evangelho de Tomé sugere. Feliz aquele que estava antes de vir a ser, pois se te tornares meu discípulo e escutares minhas palavras, essas pedras se tornarão servas tuas. Pois há 5 árvores no paraíso que não mudam, nem verão nem inverno, e suas folhas não caem. Quem as conhecer não provará a morte. Logion 19. Não provar a morte? Sim, mas não estamos falando de viver eternamente no corpo. Estamos falando de superar a ilusão da separação, da fragmentação, da falsa identidade. O verdadeiro pecado seria viver acreditando que você é apenas um corpo, uma personalidade, uma história, e se esquecer de que você é uma alma eterna, ligada diretamente à fonte. Esse evangelho não exige arrependimento, ele exige lucidez. Ele não te convida a se curvar, mas a se levantar, não a se sentir indigno, mas a lembrar que você é herdeiro de algo sagrado, filho do Pai vivo. Essa é uma mensagem transformadora e também muito perigosa para sistemas religiosos baseados no medo e na culpa. Afinal, como controlar alguém que não acredita que nasceu pecador? Como manter o poder sobre uma alma que se reconhece divina? O Evangelho de Tomé devolve ao ser humano o que muitos sistemas espirituais tomaram: a liberdade. Liberdade de pensar, de sentir, de buscar, de errar e de recomeçar. Liberdade de experimentar a vida sem carregar o peso de uma condenação eterna. Liberdade de ser quem é, com luz e sombra, sabendo que, em essência, a centelha divina nunca foi perdida. Essa mensagem, embora antiga, é mais atual do que nunca. Num mundo cheio de culpas, dogmas e repressões, o Evangelho de Tomé surge como um sussurro suave. Você não precisa ser salvo, você só precisa acordar, sem pecado, sem culpa, sem medo. Esse é o Evangelho que Tomé nos entrega. Um caminho de retorno ao centro. Um caminho onde o erro não é uma falha moral, mas uma distração espiritual. E o perdão não vem de fora, ele nasce da clareza. Jesus neste Evangelho não aponta o dedo, ele estende a mão e diz com compaixão e firmeza: você é luz. E tudo o que precisa fazer é lembrar. Imagine um evangelho onde Jesus nunca menciona igrejas, não institui padres, não manda construir templos e não cria nenhuma religião organizada. Imagine um texto em que o sagrado não está entre paredes de pedra, nem sob o controle de uma instituição, mas onde a verdadeira conexão com o divino acontece em silêncio, no íntimo da alma. Esse evangelho existe, e o seu nome é Evangelho de Tomé, a palavra que nunca aparece, igreja. Você pode conferir, ler todas as 114 passagens, revisar logion por logion. Em nenhuma parte do Evangelho de Tomé, Jesus fala de igreja, nem de culto, nem de rituais, nem de sacerdócio. Isso não é um detalhe qualquer, é uma ruptura. Porque enquanto os evangelhos canônicos apontam para a formação de uma comunidade institucional, com Pedro como pedra fundamental, com sacramentos, com estrutura, o Evangelho de Tomé dissolve tudo isso. Para ele, o templo verdadeiro não é construído por mãos humanas. O templo é você. O reino não está em Jerusalém, está em você. Logo no início do texto, Jesus diz: se vossos líderes disserem, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Logion 3. Essa frase é um golpe direto na ideia de que Deus está em algum lugar lá fora. Ela elimina qualquer necessidade de intermediários. Porque se o reino está em você, então não há por que ir a Jerusalém. Não há por que seguir uma hierarquia. Não há por que pagar indulgências ou obedecer clérigos. A única peregrinação necessária é para dentro. Diferente da fé baseada em rituais públicos, cerimônias e prédios sagrados, o Evangelho de Tomé ensina que o sagrado acontece em silêncio, em comunhão direta com o mistério.
Bem-aventurado aquele que permaneceu indiviso, porque ele encontrará o reino. João 22. Estar indiviso significa estar inteiro, integrado, unido a si mesmo. Isso não acontece com barulho nem com doutrina, acontece com presença, com introspecção, com conexão direta, sem padres, sem bispos, sem dogmas. É importante entender por que um evangelho como esse foi deixado de lado. Porque numa visão institucional, a fé precisa de estrutura, precisa de regras, de autoridade, de hierarquia, precisa controlar a verdade. Mas no evangelho de Tomé, a verdade não pertence a ninguém. Ela é revelada no interior de cada pessoa que ousa buscar. Aquele que bebe da minha boca se tornará como eu, e eu me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. João 108. Isso é extremamente ousado. Jesus não quer que você o adore. Ele quer que você se torne como ele. Isso destrói qualquer distância entre o mestre e o discípulo, entre o divino e o humano, entre o clérigo e o leigo. Não há mais autoridade espiritual externa. Há apenas o despertar da divindade interior. Nos evangelhos canônicos, Jesus é apresentado fundando uma comunidade que logo se transforma numa instituição. Mas no evangelho de Tomé, não há líderes, não há sucessores, não há nomeações, não há ordenações. E mesmo os discípulos são apresentados de forma humana, confusa, até vulnerável. Eles não são modelos perfeitos, são buscadores, como qualquer um de nós. O único que se destaca é Tomé, não porque foi escolhido como Papa, mas porque foi capaz de compreender a verdade silenciosa que Jesus transmitia. E mesmo isso é dito de forma simbólica, discreta. Esse evangelho não é sobre poder, é sobre consciência, e consciência não pode ser controlada. Quando você lê o evangelho de Tomé com olhos atentos, percebe que ele não está oferecendo um novo ismo, não é mais uma seita, não é uma religião alternativa, é um convite para algo que está além da religião, porque ele diz que o reino de Deus não está em sistemas, está no reconhecimento da verdade viva dentro de você. Você não precisa de um templo, você é o templo. Você não precisa de um altar, seu coração é o altar. Você não precisa de um sacerdote, a voz divina já fala dentro da sua alma. E não apenas em você, mas em tudo. Parta um pedaço de madeira, lá estou eu. Levante uma pedra, e lá me encontrarás. João 77. Essa é a visão mais elevada do sagrado, não confinado ao espaço religioso, mas presente em toda a criação. No som da chuva, no vento, no olhar de um estranho, no silêncio da madrugada. Tudo carrega a centelha divina. Tudo é templo. E isso torna toda a existência uma oração viva. O Evangelho de Tomé não precisa de igreja, porque ele mesmo é uma igreja viva, feita de palavras e silêncio. Ele não constrói catedrais, constrói consciência. Ele não exige obediência, convida à busca. Jesus aqui não é o fundador de uma religião, é o destruidor das ilusões. É aquele que aponta para dentro dizendo, você já é, você só precisa lembrar. Esse evangelho sem igreja nos liberta do peso dos dogmas e nos coloca face a face com o mistério. E nesse mistério, descobrimos que o divino nunca esteve fora, sempre habitou em nós.